Querido amigo, querida amiga, qual é a origem do Dia de Finados? Você já parou para refletir sobre isso? Ou talvez já ouviu ou leu alguma coisa a esse respeito desse dia, o Dia de Finados? Pois bem, querido amigo, querida amiga, para falar sobre o Dia de Finados, eu também preciso citar o texto bíblico, que é do autor à Carta aos Hebreus, onde ele escreveu: cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. O dia 2 de novembro é o dia de finados. É o dia em que foi-se criado ou foi-se instituído com o objetivo de lembrar aqueles que nos antecederam na morte. É claro que esse dia ele é costume em muitas comunidades celebrar cultos nos cemitérios. E também, claro, em muitas comunidades se tem o costume de ler o nome dos membros que faleceram nos últimos 12 meses. Mas a grande verdade, querido amigo, querida amiga, é que nem sempre foi assim. Por muitos anos, o último domingo do ano eclesiástico, esse ano mesmo, 2019, vai ser daqui 4 domingos. Então sempre era no último domingo do ano eclesiástico. Esse dia, então, ele era celebrado como o Domingo dos Mortos. E tudo isso tem uma história. Tudo isso tem raízes na história que vem a nós e que nós muitas vezes celebramos ou lembramos esses dias, mas não paramos para talvez refletir ou pensar como isso era lá antigamente. Pois bem, querido amigo, querida amiga, para situar o dia de finados, é necessário considerar primeiramente o dia de Todos os Santos, hoje, 1º de novembro. Data do ano de 359 da era cristã. Nós temos ali naquela data, naquele ano, a primeira referência que a história registra sobre uma festa de Todos os Santos. Não era uma homenagem aos homens, nada disso. Santos, na época, e muitos ainda hoje, diziam que eram os mártires, as pessoas que por causa da sua fé elas foram mortas. Eram os cristãos que foram mortos, preferiram ser mortos ao invés de renunciar à sua fé. E foi conservada então uma prédica de João Crisóstomo do ano de 380, na qual ele falava da homenagem a todos os santos que no mundo inteiro sofreram o martírio. Essa prédica, ela foi pronunciada no domingo após Pentecostes, lá na cidade de Antioquia. E até hoje, a Igreja Ortodoxa Grega comemora o domingo de Pentecostes como o Domingo dos Santos. Não sei se você sabia dessa informação, mas a Igreja Ortodoxa Grega celebra no mesmo dia de Pentecostes como sendo o Domingo dos Santos, por causa dessa prédica então de João Crisóstomo. Na Igreja Ocidental, o dia de Todos os Santos ele foi comemorado a partir do ano 610, isso no dia 13 de maio. E lentamente, aí a partir do século X, o dia 1º de novembro passou a ser o dia consagrado ou dedicado aos santos, isto é, dia da memória dos mártires, das pessoas que por causa da sua fé sofreram perseguições e morreram. Querido amigo, querida amiga, dia 1º de novembro é o dia onde para os católicos é o dia de festa, é o dia de solenidade e é o dia da solenidade conhecida como Dia de Todos os Santos. E ela é celebrada em honra a todos os santos e mártires, sendo eles conhecidos ou não. Esta festa ela é celebrada pelos crentes de muitas igrejas da religião cristã. A Igreja Católica, ela celebra então a festa de Todos os Santos, 1º de novembro, que é seguido pelo Dia dos Fiéis Defuntos, dia 2 de novembro.
A Igreja Ortodoxa, então, ela celebra essa festividade no primeiro domingo depois do Pentecostes, fechando assim então a época litúrgica da Páscoa, tal como a Igreja Católica Oriental também o faz. A Igreja Anglicana, ela também celebra o Dia de Todos os Santos com o mesmo significado que nas igrejas católicas e ortodoxas. Os católicos, eles costumam homenagear os seus santos no dia do aniversário das suas mortes. Porém, o número de santos canonizados pela Igreja Católica é muito superior ao número de dias do ano. Sendo assim, então poucos deles são oficialmente homenageados no dia de sua morte. E para resolver então esse problema, o Papa Bonifácio IV, ele criou o Dia de Todos os Santos, com o intuito de homenagear todos os santos em um único dia. Isso aconteceu lá no século VII, e naquela época o Dia de Todos os Santos era comemorado, como já foi lembrado anteriormente, no dia 13 de maio. Aí no século seguinte, ou seja, já século seguinte, em 835, porém, o Papa Gregório III mudou a data, que passou a ser celebrada no dia 1º de novembro. Pois bem, há quem diga, há quem diga que a atual festa católica do dia 1º de novembro, que honra todos os santos, conforme entendimento da Igreja Católica, era comemorada antigamente no dia 13 de maio. Mas o Papa Gregório III, ao mudar para 1º de novembro, lá no século VIII, o fez por ser dia da dedicação da Capela de Todos os Santos, isso lá na Basílica de São Pedro, em Roma. No entanto, se opondo a isso, alguns historiadores eles dizem que o principal objetivo da mudança da data, ao invés de ser 3 de maio como era, para o dia 1º de novembro, foi para que passasse a coincidir com o Saiaim, ou seja, o Ano Novo para os bruxos. Aquilo que muitas pessoas então comemoram como o Dia das Bruxas, dia 31 de outubro, buscando dessa forma atrair os pagãos, os possíveis novos fiéis para a celebração católica de Todos os Santos e também, claro, oração por essas pessoas. O dia dedicado a Todos os Santos fez com que surgisse também um outro dia, o dia dedicado à memória dos mortos. E este dia então veio a ser o dia 2 de novembro. Em 998, o abade Odilo, ou como conhecido Santo Odilo, do poderoso mosteiro de Cluny, lá no sul da França, ele instituiu então essa nova celebração, a celebração do dia 2 de novembro. Aquela data passaria a ser então um dia de oração pelas almas de todos os fiéis falecidos. E esta data então, chamada de Dia dos Finados, ela foi então se espalhando da França para o resto da Europa e, claro, agora também nós temos no Brasil. Querido amigo, querida amiga, a fundamentação bíblica para o dia de finados foi encontrada no livro apócrifo da Bíblia, denominado Segundo Livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 46, aonde se lê nesse livro apócrifo, o qual nós não temos, não usamos, não está presente no cânon bíblico, conforme nós assim o cremos e o temos. E lá nesse livro apócrifo, segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 46, está escrito: rezou pelos mortos. Querido amigo, querida amiga, Martinho Lutero, reformador da igreja, a partir da descoberta do ensino bíblico da justificação pela fé, ele se pronunciou contra o Dia dos Mortos. Isso foi numa prédica que ele fez no dia 2 de novembro, ano de 1522. Naquele tempo, o Dia dos Mortos era comemorado como um dos grandes e importantes feriados. Todas as pessoas saíam de suas casas e iam para os cemitérios. E por saber, olha só a sagacidade de Lutero, por saber que muitas pessoas iriam passar ali pela igreja do castelo em Wittenberg, ele afixou as 95 teses no dia 31 de outubro. O grande negócio das indulgências prosperava. E dias muito especiais para isto, ou dia muito especial para isso, era o Dia dos Finados,
o dia de lembrar os mortos, o dia de todos os santos, onde as pessoas iam lá comprar as indulgências, também pagar e realizar as missas pelos seus entes queridos. E Lutero, no entanto, ele recomendou que mesmo ele, pela Bíblia, por não orar pelos mortos, para acabar com toda essa questão das indulgências e para enfatizar a justificação pela fé, ele também disse: olha, é claro que os mortos precisam ser sepultados com comportamento piedoso e com culto de hinos de fé e de ressurreição. Por isso eu quero terminar essa mensagem bíblica lembrando que aos homens está destinado ou ordenado morrer apenas uma só vez e depois disso ser julgado por Deus. E ao mesmo tempo também lembrar para você, citando as palavras do apóstolo Paulo: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós então somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Sim. Se a nossa esperança está apenas nesta vida, somos infelizes. Graças a Deus em Cristo Jesus, a nossa vida ou a nossa esperança não está apenas nesta vida presente, mas está na vida eterna. E nós temos certeza da ressurreição. Nós cremos na ressurreição, os mortos irão ressuscitar, aqueles que morreram crendo em Cristo para a vida eterna e aqueles que infelizmente morreram negando a Cristo, sem a fé em Cristo, infelizmente para a condenação eterna. Deus não deseja isso, por isso continua convidando o pecador ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Jesus. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.